participação e, na sequência, chamamos o doutor Alexandre de Barros Tavares. Ele falará pela Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, ABMH. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente da sessão, ministro Felipe Salomão, uma boa tarde. Em nome de quem gostaria de cumprimentar os demais ministros, subprocurador e todas as pessoas aqui presentes. As exposições anteriores foram bem claras, debateram o posicionamento doutrinário, inclusive as previsões do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu gostaria de trazer o viés um pouco diferente com relação ao tema, porque o nosso Código de Processo Civil introduziu a necessidade de uniformização do entendimento jurisprudencial. E, ao fazer isso, no artigo 926, o Código foi bem claro. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Segundo o professor Fred Dier, no seu livro Curso de Direito Processual Civil, volume 2, abre aspas, o dever de uniformizar pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante de divergência interna, tem o dever de resolver essa divergência uniformizando seu entendimento sobre o assunto. Há ainda o dever de o tribunal manter sua jurisprudência estável, qualquer mudança de posicionamento, entre parênteses, superação, overruling, deve ser justificada adequadamente. Ao falar sobre a coerência, o ilustre jurista e advogados afirma o seguinte, os tribunais devem coerência às suas próprias decisões anteriores e à linha evolutiva do desenvolvimento da jurisprudência. O que eu quero dizer aqui, senhor ministro, com essa breve introdução sobre uniformização de jurisprudência, é que se há alguma divergência com relação aos temas aqui tratados, essa divergência só ocorre nas instâncias inferiores. Esta corte já teve a oportunidade de debater os dois temas por várias vezes, e o entendimento nessa corte já é pacificado. Até peço desculpa que talvez fique um pouco maçante a exposição, mas como a ideia é justamente demonstrar que essa corte possui um posicionamento pacificado sobre as duas matérias, não há outra saída senão citar alguns julgados desta corte. Com relação ao tema 970, que é a possibilidade de cumulação do lucro cessante com a cláusula penal, que nesse caso ela é moratória, o julgado que tratou bem, ficou bem destacado com relação ao tema, é do ministro Sidney Menezes, da terceira turma, é o RESP 1.355.554 do Rio de Janeiro, publicado em 4/2/2013. Nesse julgado, o ministro esclarece, há dois tipos diferentes de cláusula penal, aquela vinculada ao descumprimento total da obrigação e aquela que incide na hipótese de mora, descumprimento parcial. A primeira é designada pela doutrina como compensatória, a segunda como moratória. Ele afirma que a obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona como pré-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui inadimplemento, apenas pune o retardamento no cumprimento da obrigação. Nesse julgado, senhores ministros, ele deixa claro que a cláusula penal que estamos tratando é moratória, porque ela decorre do atraso no cumprimento da obrigação, e em razão disso é possível a acumulação dessa cláusula com lucros cessantes. Esse julgamento, na certidão, constou que os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Coelho, que estava aqui presente, participando da sessão, votaram de acordo com o relator. Além deste julgado, temos o agravo regimental no ARESP 525.614, de relatoria do ilustre ministro Felipe Salomão, que fica bem claro na ementa, nos termos da jurisprudência consolidada neste sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da demora da promitente vendedora. Ponto. Precedentes. Nesse mesmo julgado, ele cita vários outros julgados, e aqui temos também o agravo regimental no RESP 1.531.756 de São Paulo, do ministro Raul Araújo, por sua ementa semelhante,
O agravo regimental no ARESP 690-181 do Rio de Janeiro, do ministro Marco Aurélio Belize, é no mesmo sentido. Temos o RESP 1.536.354 do Ricardo Cueva, que também é no mesmo sentido. Temos ainda um outro julgado do ilustre ministro Felipe Luiz Salomão, que a emenda é semelhante à que já foi citada, que fala que a jurisprudência assentada neste STJ, é pacífica com relação à possibilidade de acumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes. Não só com relação ao tema 970, o tema 971 também possui posicionamento já majoritário nessa Corte, julgado repetidas vezes. Essa pesquisa não precisa ser muito aprofundada no site desse tribunal para chegar a essa conclusão. E um dos julgados que ficou bem destacado com relação a isso, do ilustre ministro Luiz Felipe Salomão, que é o RESP 955.134, Santa Catarina, publicado em 29/8 de 2012, possui o seguinte trecho na ementa: seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, seja ainda por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor para hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou inadimplemento contratual. Senhores ministros, esse julgamento foi acompanhado pelo ministro Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Marcos Buzzi. Então, além desse julgado, temos aqui o RESP 1.536.354-DF, do ministro Ricardo Vilas Boas. O item 4 da ementa consta: a cláusula penal incerta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que regida apenas em favor de uma das partes. Ministro Moura Ribeiro, agravo interno no ARESP 929.972 de Minas. O item 4 da ementa também possui demonstra que a jurisprudência dessa Corte também é consolidada. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor. Então, senhores ministros, para não delongar muito, já que não ficar citando muito o julgado, a intenção era apenas demonstrar que essa Corte já possui um posicionamento pacificado em relação a essas duas matérias objeto aqui da presente audiência pública. Isso em respeito à coerência, o desenvolvimento do entendimento jurisprudencial que o 926 do Código de Processo Civil determina que seja respeitado. O que essa Corte deve fazer é simplesmente adotar um posicionamento já pacificado. Com relação às duas matérias, essa Corte já possui posicionamento pacificado, então deve-se respeitar esse posicionamento que até então tem sido firmado por essa Corte. São vários os julgados, basta uma simples pesquisa. A intenção dessa pequena exposição é apenas demonstrar isso e reforçar a necessidade de uniformizar a jurisprudência, respeitando os precedentes já firmados pela Corte. Não se pode, de uma hora para outra, simplesmente modificar o entendimento jurisprudencial, que nesse caso já está firmado por esta Corte nos dois temas. Só para finalizar, fazer apenas alguns comentários sobre questões que foram faladas da tribuna, que deve-se ter um cuidado na análise. A questão com relação ao chover ou tudo mais, até o próprio advogado mencionou, isso faz parte do risco, né, o denominado risco do negócio, o risco do empreendimento. Quem tem que ter essa ideia, cronograma, etc. e tal, é o fornecedor de produtos e serviços. É ele que deve observar isso dentro do mercado, senão, infelizmente, ele vai arcar com as consequências. E também se falou sobre a possibilidade de modificar o entendimento, se for firmado o entendimento, de possibilidade de inversão da cláusula, que isso vai gerar novos processos e outros temas. Também, tudo na vida tem dois lados. Temos que pensar que esse mesmo entendimento, embora esteja tratando de contrato de compra e venda, o entendimento jurídico é um só, a possibilidade de inversão de cláusula penal. Se isso for firmado que não é possível, isso também vai ocorrer em todos os outros contratos de relação de consumo. Então, o consumidor não vai ter estipulado em um contrato que é de adesão, como o ilustre professor Tartucci deixou bem claro aqui, uma penalidade para o fornecedor de produtos e serviços em caso de descumprimento.
dessa obrigação. Né? Na verdade, a gente deve tratar as questões com respeito aos princípios contratuais, principalmente o da boa-fé. Se fosse de boa-fé o contrato de adesão, ele teria multa para as duas partes. Se ele tivesse multa para as duas partes, não estaríamos tratando desse tema aqui hoje na jurisprudência. A gente poderia simplesmente, se fosse o caso, pedir a aplicação da cláusula penal moratória, se eventualmente o fornecedor de produtos e serviços cumprisse isso extrajudicialmente. Né? Então, a gente não estaria tratando aqui desse tema. A questão com relação à base de cálculo da multa também tem que se ter uma atenção, porque tem se falado muito que ela é injusta, etc., porque o consumidor tem várias parcelas, incide sobre várias parcelas, sem levar em consideração como que é feito um contrato de compra e venda. E a maioria desses contratos são de imóveis de valor mediano, entre Minha Casa Minha Vida. A maioria dessas pessoas não conseguem, não tem condição de pagar o imóvel de forma integral e tem que se recorrer a financiamento bancário. O banco, salvo algumas exceções, a regra geral só financia 70% desse imóvel. Então, o que significa que esse parcelamento diretamente com a construtora é de apenas 30%. E sempre se prevê no contrato uma parcela final, que é a que corresponde ao financiamento bancário. Vamos dar um exemplo. Suponhamos um contrato de R$100 mil, 30% de entrada, 30 mil parcelado com o consultor, e lá no final, quando chegar o prazo de entrega do imóvel, o consumidor vai assinar o contrato de financiamento, porque está faltando mais R$70 mil para ele pagar. Se o consumidor não conseguir assinar esse contrato de financiamento, não pagar esse valor de R$70 mil no prazo, essa cláusula penal vai incidir sobre qual valor? Essa cláusula penal incide sobre a prestação que ainda é devida pelo consumidor. Se tiver faltando uma prestação que corresponde ao financiamento, se for de 70, 100, 50, 500 mil reais, essa vai ser a base de cálculo da multa em favor do fornecedor de produtos e serviços. Então, Excelência, só gostaria de chamar a atenção para esses pequenos detalhes que foram falados aqui e pedir que a jurisprudência dessa corte até então é bem clara com relação às duas matérias. Então, em nome da associação que tem, da ABMH, de defesa do consumidor e mutuária, a gente espera que a Corte mantenha o posicionamento que até então tem sido firmado, respeitando o que estabelece o 926 do Código de Processo Civil, de manter ela instável e principalmente coerente. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde.